Olá, minha gente, boa noite. Estamos começando aqui a nossa live especial de, de um bate-papo muito importante a partir de alguns questionamentos que eu fui recebendo aí ao longo dos dias, nas minhas postagens. Muita gente perguntando se podia votar em mim lá do Maranhão, muita gente lá no Sul, Centro-Oeste. Flavinho, eu tô aqui com a minha família, aqui no Pernambuco, nós vamos votar em você, né? Enfim. E muita gente com questionamento, querendo entender o que faz um deputado federal, né? Ou seja, qual é a função de um deputado federal e a importância de um deputado federal para a democracia, dentro da realidade que a gente vive no nosso país. Então, eu recolhendo todas essas situações, todos esses questionamentos, eu decidi então fazer essa live. Galera que está aqui no Instagram comigo e aqui no Facebook, no YouTube. Então, boa noite a você que tá chegando aqui, ou bom dia, quem sabe você está aí do outro lado do mundo, no Japão, acompanhando, graças a Deus, tem muita gente que me acompanha no Japão também, das idas que eu já tive a oportunidade de ir aí no Japão em missão, então um abraço a você que está acompanhando em outro país também, e de modo especial você aqui do estado de São Paulo, né? O foco, claro, nesse momento em que eu estou em campanha, você está vendo já aí na tela, aqui no Instagram você não está vendo, mas aqui na tela do YouTube e do Facebook da minha fanpage Flavinho CN, você já está vendo aí, né, o meu número, o cargo a que eu estou concorrendo aqui no estado de São Paulo, cargo de deputado federal, e o meu número, 5530. Então, antes de mais nada, eu quero convidar você já a anotar esse número, você que está aqui no Instagram e você também na minha fanpage, especialmente, tem já um vasto material aí de campanha online, cards, né, com posicionamentos, o meu número, inclusive com a minha dobrada, com o meu querido Augusto Ferreira, né, se o Augusto entrar aí daqui a pouco também, aqui no Instagram especialmente, a gente já fala um pouquinho mais do Augusto aqui, que é o meu candidato a deputado estadual aqui no estado de São Paulo. Então, já vá, né, compartilhando essa live agora, porque o assunto é muito importante. A gente, infelizmente, a palavra de Deus é muito clara no livro do profeta Oséias, diz que o povo se perde por falta de conhecimento. E a gente tem que buscar o mínimo conhecimento nesse tempo eleitoral do que está acontecendo no nosso país. Quem que a gente vai eleger? Essas eleições tratam do quê? Né? Quais são os cargos que estarão nessas eleições disponibilizados para você votar? Para você entender o que está acontecendo e aí fazer a escolha correta do seu candidato, seja presidente da República, a governador, senadores, deputados federais, deputados distritais, não é? Porque, e deputados estaduais, né? E os distritais, no caso, deputado distrital em Brasília e os deputados estaduais nos outros estados, para você saber exatamente quem você vai escolher e o que essa pessoa vai fazer depois de eleita. Né? Então, disso trata a nossa live de hoje, tá bom? Então, já dei aqui boa noite a você que está no Facebook, no YouTube. Aqui no meu Instagram, galera tá entrando aqui, o Zé Luiz, meu querido Zé Luiz, vereador aqui em São José dos Campos, meu grande parceiro, amigo muito querido. O Gomes, o Arlen 23 diz aqui, espero que você seja eleito, gostei da sua postura como político. O Ivanise está aqui, Moisés lá de Itatinga, um abraço, Moisés. O Diego Campos Ribeiro, boa noite, Flavinho. O Thiago Batera, bora Flavinho, você é o deputado em quem confio. Valeu, meu irmão, Deus abençoe. Cicinho Gomes, o Arlen 23, Flá, assistente social, Chica Santos, Diego Campos Ribeiro, a Ana Oliveira, Ronaldo Takehashi lá de Ibiúna, meu querido Ronaldo está aqui também, bastante gente já entrando. E é isso mesmo, olha, aproveita, já compartilha, você aqui no Instagram, você sabe que tem um aviãozinho aqui embaixo da tela, esse aviãozinho você clica nele, você compartilha para os seus contatos. Você aqui no YouTube e Facebook, a mesma coisa, você tem aí já a setinha de compartilhar, compartilha para muita gente, porque a live hoje é muito importante, repito, eu tenho visto questionamentos que às vezes chega a assustar, não é? E as pessoas vão votar, então assim, você tem que saber o que está acontecendo, tá? Lembrando a você também aqui do estado de São Paulo,
que se você quiser baixar o meu material de campanha, né, online, para você também replicar nas suas redes sociais, você pode fazer isso, entra no meu Instagram, entra no meu Facebook e baixa ali esse material. Então você pode entrar direto no meu site de campanha, que é flavinho5330.com.br. Flavinho5330, perdão, flavinho5530.com.br, tá? Flavinho5530.com.br, e ali tem também o material online para você me ajudar compartilhando nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram, enfim, manda para todo mundo, porque a galera precisa saber que eu sou candidato a deputado federal novamente, que eu estou de volta à vida pública, inclusive no máximo amanhã já vai estar entrando também um vídeo bem legal, aliás, 2 vídeos bem legais lá no Flavinho5530.com.br, o site oficial da campanha. 2 vídeos legais onde eu vou estar falando da minha volta, né, para a política, a volta à vida pública, e também das bandeiras que eu defendo, né, as pautas, as minhas defesas, mas também aquilo que eu combato. Amanhã já vai estar no site, se Deus quiser, tá bom? Flavinho5530.com.br. Bom, vamos lá então, a galera já está entrando aqui, já dá para a gente começar, tá todo mundo já conectado aí, bem atento para o tema de hoje dessa live, que repito, muito, mas muito importante para que a gente possa tá mais aí atento. Padre Eliton, querido, meu padre, grande amigo, sua bênção, padre, abençoe todos nós aí também, por favor, Padre Eliton, lá de Mairiporã, tá com a gente aqui, valeu, obrigado. A Maria Estela entrou agora também aqui, enfim. Antes de eu começar, deixa eu só também já mandar um abraço para a galera que está entrando aqui no Face. Deixa eu ver quem está aqui. O Leandro André, a Tássia Jareta está aqui também, boa noite. Lourdes Silva Simões. Leandro, bom, agora você já arrumou aí, né? Tava som saindo sem imagem, era aí, tá tudo certinho. A Tássia já está dizendo aqui, ó, já está anotado o número, legal. O Leandro também, valeu Leandro, Deus abençoe. A galera tá chegando aqui. E também no YouTube, deixa eu ver aqui quem já está aqui. A Maria José, Valdeci, Flavinho, a Maria José diz aqui, ó, sou de Tietê, interior de São Paulo, mas estou morando em Diadema. Legal, maravilha, tamo junto, dá para votar aí, vou explicar já já, tá? Não tenha dúvida que você pode e deve votar, conto com o seu voto, combinado? Bom, vamos lá então, enquanto a galera vai entrando aí, eu vou vendo, vou mandando abraço aqui. Minha gente, a questão é a seguinte, nós estamos num tempo muito, mas muito delicado, que é o tempo eleitoral, e a gente precisa entender minimamente a função de cada cargo que nós vamos votar. Claro, não vai dar para eu explicar tudo aqui, nem vou ficar com muita chatice de coisa técnica e tal, mas eu vou focar em deputado federal, que é a proposta dessa noite. Mas nós vamos votar em presidente da República, são eleições gerais. Nós temos eleições de 2 em 2 anos no Brasil, né? Pelo menos isso você se lembra. De 2 em 2 anos nós temos eleições no Brasil, não é? Nós temos as eleições gerais, que são essa que nós estamos agora. A gente vai eleger presidente da República, a gente vai eleger governador, claro. Quando eu falo presidente da República, você tem que já lembrar que você vai eleger presidente da República e vice-presidente. Porque a gente pensa no presidente, mas esquece que tem vice. Basta você se lembrar que no meu mandato, lá quando eu fui deputado federal, de 2015 a 2019, nós votamos o impeachment da ex-presidente caçada Dilma Rousseff, e quem assumiu? O vice-presidente Michel Temer, que depois foi denunciado 2 vezes no exercício do mandato, não é? Então o vice é muito importante que a gente saiba quem é no cargo majoritário, que é o caso do presidente da República, o governador, e majoritário também é o senador, ou seja, aquele que tem mais voto ganha. Majoritário é isso, aquele que tem mais voto é o que ganha a eleição. Presidente da República, governador e senador, são votos majoritários. Então você tem que saber quem é o vice-presidente. Quem é o vice-presidente do candidato que você quer votar, né? É o Bolsonaro? Então, quem é o vice do Bolsonaro? Você tem que saber se você vai votar no Bolsonaro. Isso é obrigação de saber. Ah, não, você vai votar no Lula. Quem é o vice do Lula? Você tem a obrigação de saber. O vice do Lula é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O vice do Bolsonaro é o general Braga Neto. Você tem que saber, porque
qualquer problema que aconteça com o presidente, quem vai assumir é o vice-presidente. A gente não pode ser leviano de votar e não saber quem é, porque a gente está sendo leviano com a democracia e com o nosso voto. Porque eu volto a dizer, num passado muito recente, quem assumiu o mandato no segundo ano de mandato, né, quando teve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi o vice. Então é algo muito sério. Governador, mesma coisa, você vai escolher aqui em São Paulo, né? Temos o Tarcísio, né? O Tarcísio que é o vice do Tarcísio, é o Felício Ramute, ex-prefeito aqui da minha cidade de São José dos Campos. Né? E quem é o vice do Haddad? É a esposa do Márcio França, que é candidata a Senado. Então, se você vai escolher o seu candidato, você tem que ir atrás para saber quem é o vice. Caso do senador, mesma coisa. Eu vou dizer, não é o assunto principal, né? Eu vou entrar mais de cheio um pouquinho na figura do deputado federal e a importância do deputado federal para uma democracia, mas eu estou tentando ajudar você a buscar esses elementos. Dá uma procurada, dá uma estudadazinha mínima nisso para você votar com consciência. Por exemplo, outra coisa muito importante. Você já escolheu o seu senador? Não é? Aqui em São Paulo tem vários nomes, cada um escolhe quem quer. A questão é que entenda o que eu estou dizendo, acho que já está muito claro, né? Não estou dizendo que você tem que votar nesse ou naquele, eu estou trazendo os nomes que estão mais em ênfase para você entender, se você já escolheu um nome, você saber quem é o vice. No caso do senador, o senador tem algo muito sério que é o suplente, que é como o vice. No caso do senador, é o suplente. E tem dois suplentes. O primeiro suplente é aquele que assume se o senador eleito for para um outro cargo. Por exemplo, coisa mais comum é um senador ganhar a eleição. Agora é uma vaga só, né? Isso vai sendo alternado também. São 2 senadores por estado. Então, na próxima eleição geral, nós vamos votar em 2 senadores. Agora a gente está votando só em um. Agora só vai renovar uma cadeira do Senado por cada estado. São 2 senadores por estado. Isso é constitucional. Não é eu que quero, você que não quer, você que não quer e eu que quero. Não, isso é constitucional. 2 senadores. Nós vamos votar em um só dessa vez. Agora, o camarada ganha para Senado. Você votou no senador, correto? Então vamos pegar aqui em São Paulo os que eu me lembro aí que estão na frente nas pesquisas, né? Márcio França, depois o Marcos Pontes. Márcio França é o candidato, claro, do Haddad e do Lula. O Marcos Pontes é o candidato do Tarcísio e do Bolsonaro. Depois, na sequência, vem a Janaína Pascoal, que está, né, sem nenhum apoio direto. E aí vem os outros nomes lá. Então, se você escolher o Márcio França, você tem que saber quem é o suplente do Márcio França. Porque a grande tendência é que o Márcio França assuma um ministério. Então você tem que saber quem é o suplente. Assim igualmente com o Marcos Pontes. E igualmente com a Janaína Pascoal e todos os outros que vêm. O suplente é como vice. Né? Por exemplo, o Ciro Nogueira, né, um político assim, né, extremamente de uma qualidade intocável, né? A suplente dele é a mãe dele. Ele foi ser ministro do Bolsonaro, chefe da Casa Civil, e a mãe dele assumiu o cargo de senadora da República, sem ter sido eleita. Entende? Isso acontece muito com senadores. O senador é o eleito, e aí o suplente é o filho, ou é a mulher, ou é um empresário que bancou a campanha dele. Então você tem que estar atento, tem que saber o que está acontecendo nas eleições para você não ser massa de manobra. Repito, mas eu estou falando muita gente, não é muita, é muita gente, não tem nem ideia disso que eu estou dizendo. Quem sabe você não tinha ideia disso. Eu sei que eu não estou fazendo essa live à toa nessa noite, porque essa informação ela é fundamental para o que nós vamos viver nessas eleições. Você tem que saber o que você está fazendo, onde você vai depositar o seu voto. Seu voto pode mudar toda a história do nosso país e você não sabe quem é o vice. Você não sabe qual é a função daquela pessoa que você está elegendo. Falei dos cargos majoritários, agora eu falo para você dos proporcionais, que são deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Você fala, mas qual que é essa história de deputado distrital? Porque tem o Distrito Federal. O Distrito Federal é algo totalmente diferente dos outros estados. É o Distrito Federal, né, onde está a capital do país, o centro do poder político do país. Então ali são deputados distritais. Seria como que os deputados estaduais, né? Mas o nome é de deputado distrital. Então, nós vamos eleger, depois desses majoritários que eu disse, nós vamos eleger deputados federais, deputados estaduais e os deputados distritais, que é específico, repito, ali
do Distrito Federal, de Brasília, não é? Toda ali, essa realidade. Agora, você sabe o que faz um deputado estadual? Tem gente que não tem nem ideia que vai ter que votar em deputado estadual. Eu estou falando, meu amigo, minha amiga, eu estou falando de coisas que eu estou ouvindo nas minhas andanças e coisas que estão me chegando, perguntas, questionamentos que estão me chegando aqui nas redes sociais. Por isso que eu quis fazer essa live hoje, para ajudar a esclarecer você, ainda que seja um pouquinho, para você ter a mínima noção, e aí você corre atrás, dá uma pesquisada, mas para você ter uma mínima noção do que você vai fazer nessas eleições. Deputado estadual é aquele que trabalha na Assembleia Legislativa, no Estado, não é? Ele vai compor o poder político no Estado. Ele trabalha diretamente fiscalizando o governador e legislando dentro do âmbito do Estado. Entende? Então aqui no estado de São Paulo tem a Assembleia Legislativa lá em São Paulo, né? Ali perto do ginásio de Ibirapuera, lá está a Assembleia Legislativa. Quem é que trabalha lá? Os deputados estaduais eleitos. Ali estão os deputados que você vai eleger nesse ano. Ali vão estar, perdão, os deputados que você vai eleger nesse ano aqui no estado de São Paulo. Rio de Janeiro é a mesma coisa. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí no Tocantins, a Assembleia Legislativa do Tocantins, lá no Paraná, né, Assembleia Legislativa do Paraná, e cada Assembleia Legislativa tem o seu número específico de deputados. Né? Isso também, volto a dizer, não é por vontade do governador ou por má vontade de um sei quem. Não, isso é número constitucional. Já está lá, está definido na Constituição as proporções, né? E cada estado tem a sua Assembleia Legislativa. Então, quando diz lá que você vai ter que votar em deputado estadual, você tem que entender que aquele deputado estadual vai representar você na Assembleia Legislativa do seu estado. E isso igualmente lá no Distrito Federal. Você aí de Brasília, eu sei que muita gente me acompanha aí em Brasília, aliás, uma cidade, um povo que eu amo demais. Você em Brasília vai eleger o deputado distrital, que vai representar você aí na Assembleia, né? Nesses trabalhos na Assembleia, onde estão os deputados distritais. Entendeu? Agora, nós chegamos então bom, eu não vou entrar na profundidade do que faz o deputado estadual, porque é legislar e fiscalizar. Basicamente é o papel do deputado estadual. É legislar e fiscalizar o executivo. Né? Mas para você entender que você vai eleger também nessas eleições um deputado estadual. Ele representa você na Assembleia Legislativa do seu estado. Tá? E claro, como nas eleições municipais, que é o prefeito e o vereador. Então o vereador representa você na Câmara de Vereadores da sua cidade. O deputado estadual representa você na Assembleia Legislativa do seu estado. Aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. E aí eu chego então no cargo de deputado federal, o primeiro que vai aparecer na sua urna. Sabia disso? Quando você chegar ali na cabine de votação, fizer todo o trâmite ali, biometria, seja lá o que for, fez tudo, deixou o celular, porque pela lei eleitoral não vai poder entrar com o celular na cabine. Aliás, não tem motivo nenhum para você entrar com o celular, eu estou de pleno acordo. Você vai votar, chega, vota, acabou, bora para casa e torcer para o seu candidato ganhar. Então, fez ali tudo que tinha que fazer, você vai entrar na cabine. Quando você entrar na cabine, a primeira votação sua, o primeiro voto seu vai ser para deputado federal. Por isso você tem que lembrar desse número que está aí na sua tela, 5530. É o primeiro voto que você vai dar, é para deputado federal. Depois você vai votar para deputado estadual. Então, o primeiro voto vai ser para deputado federal. E você sabe o que faz um deputado federal? Você sabe como é que você faz para votar num deputado federal? Porque é o primeiro voto que você vai ter que dar. Eu tenho plena certeza que você não pensou nisso até agora. É o primeiro voto que você vai dar. A sua decisão de sair da sua casa e ir votar vai exigir de você votar primeiro, não vai ser em presidente da República, vai ser em deputado federal. E eu aqui em São Paulo, claro, já estou colocando meu nome à sua disposição, desde o início da campanha, oficialmente, meu nome está à sua disposição e o meu número é 5530. Você vai ter que digitar 5530, confirma, entendeu? E o primeiro voto que você vai dar vai ser para deputado federal. E aí nós temos um primeiro problema que eu quero começar a abordar. Tem gente esclarecida que não sabe
que ela não pode votar num deputado federal que não seja do estado dela. Entende? Por quê? Porque quando você fala deputado federal, você imagina que o deputado federal é o deputado do Brasil inteiro, né? Essa é a grande confusão. O deputado federal é o deputado do Brasil inteiro. Então eu estou lá no Maranhão e eu vou votar no Flavinho, porque eu gosto muito do Flavinho. Eu acompanhei o mandato do Flavinho, né? E vou votar com a minha família. Eu moro aqui no Maranhão, vou votar no Flavinho. Não pode. O deputado federal é o contrário do que você está dizendo. O deputado federal, ele representa o seu estado lá em Brasília. Por isso ele é um deputado federal. Ele estará em Brasília representando o seu estado. O deputado estadual, ele representa você na Assembleia Legislativa, como eu já disse. Agora, o deputado federal, ele é eleito no seu estado, juntamente com o deputado estadual. São as eleições proporcionais. Ou seja, ele, diferente da majoritária, que eu já expliquei para você no início, você entrou agora, você volta na live depois, e também me perdoa, porque eu tive que parar aqui por causa da energia, mas o deputado federal, o deputado estadual e o distrital, claro, eles são eleitos através do voto proporcional, que eu não vou entrar no mérito aqui porque é uma chatice desgramada, mas é um problema o voto proporcional, porque muitas vezes você vota num e entra outro, ou que votou bastante, o voto dele puxa outros que não tiveram quase nenhum voto. Bom, isso na democracia, né, pensado nisso na Constituição, era para que tivesse representatividade, para que todos os partidos tivessem representatividade, mas na nossa realidade gerou um grande problema dos puxadores de voto, tipo um Tiririca da vida, né, que teve 1,5 milhão de voto, ou nas últimas eleições, um Eduardo Bolsonaro, a própria Janaína Pascoal, que tiveram quase 2 milhões de votos, e puxaram um monte de deputado. Então esse é o problema do voto proporcional. Mas o deputado federal, ele é eleito pelos votos do Estado. Então eu, Flavinho, vou ser bem concreto para você entender, eu, Flavinho, eu sou eleito no estado de São Paulo, pelos votos dados dentro do estado de São Paulo, para representar o estado de São Paulo, para representar a população do estado, aqueles que me elegeram, em Brasília, na Câmara Federal. Ele é deputado federal porque ele representa o estado na Câmara Federal em Brasília, tá entendendo? Então ele não é deputado federal porque ele pode receber voto do Brasil inteiro. Ele é deputado federal porque ele é votado no seu estado, para representar o estado na Câmara Federal, no Congresso Nacional. E para você entender, a Câmara Federal ela é composta por 513 deputados. Essa é a Câmara Federal. Né? Ou dizem Câmara Baixa, Câmara Alta, Senado e Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ela é representada ali por 513 deputados federais que representam os eleitores dos seus estados. A Câmara, a gente diz que ela é representativa, porque ali tem representação de todos os setores da sociedade. Essa é a ideia da democracia representativa lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Ou seja, deputados são eleitos das mais variadas matizes ideológicas, os de esquerda, de extrema esquerda. Aí, Padre Reginaldo, boa noite, sua bênção. Deputados são eleitos de extrema esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, de todas as matizes ideológicas, político-ideológicas. E representam na Câmara dos Deputados, então, né, os seus estados e dentro dos seus estados as mais variadas vertentes ideológicas. Então essa é a ideia da democracia, a representatividade. Então a Câmara dos Deputados ela é uma Câmara representativa formada por 513 deputados vindo dos seus respectivos estados. Então aqui em São Paulo, você vai eleger aqui em São Paulo 70 deputados. São Paulo tem 70 deputados representados na Câmara dos Deputados. É um dos estados que tem mais representatividade. E aí é proporcional. Também essa conta ela é constitucional. Está na Constituição desde que foi promulgada lá em 1988. Então é proporcional. Também não vou entrar nesse mérito agora, que é chatice. É só encher linguiça aqui. Mas para você entender que esse número de cada estado, eu não me lembro quantos são no Paraná, são 12, 10, não me lembro. Brasília são 8. Enfim, cada estado tem ali a sua proporção. Senadores é igual para todos os estados. São 2 senadores por estado. Então são 81 senadores
no Senado Federal. Na Câmara 513, repito, é proporcional. Cada estado tem um número X. Em São Paulo são 70. Então, aqui em São Paulo você vai votar para eleger 70 deputados. Claro, você não vai votar em 70, você vai votar em um. Mas os votos do estado de São Paulo, né, das eleições proporcionais, vão eleger 70 deputados federais. Agora, só quem é de São Paulo, do estado de São Paulo, pode votar nos deputados federais do estado de São Paulo. Você da Bahia, você é do estado, tá? Não é só de Salvador ou só de Vitória da Conquista que pode votar no deputado federal. Não. Você na Bahia, você pode votar em todos, pode escolher entre todos os deputados, candidatos a deputados federais que estão concorrendo aí na Bahia, mas você não pode votar num deputado do Rio de Janeiro. Tá entendendo? Então, assim, eu me senti e me sinto profundamente lisonjeado com todos as mensagens que eu tenho recebido do Brasil afora, de pessoas dizendo que vão votar em mim, que já pediram voto para os seus amigos, seus familiares, mas eu, de forma com dor no coração, tenho que dizer para você, você não pode votar em mim se você não estiver no estado de São Paulo. Tá? Isso para todos os estados é a mesma coisa. E não só, você tem que estar com o seu título de eleitor regular, não é? Você tem que ter votado na última eleição, se não votou você tem que ter justificado, né? Teve prazo, vários prazos para isso. Mas você só pode votar num deputado federal do seu estado. Essa informação ela é fundamental. Eu volto a dizer, eu estou trazendo essa informação agora porque tem muita, mas muita gente fazendo confusão. E aí você pode perder o seu voto. Porque você vai chegar aí na Bahia, por exemplo, vai digitar 5530, achando que vai votar em mim, só que você vai votar num outro deputado 5530 daí. Só que você vai fazer uma confusão tremenda, que você pode colocar 5530 aí na Bahia e aparecer uma outra foto, que é de um candidato daí. E aí o que vai acontecer? Você vai falar, não, a urna está fraudada. Não, eles estão roubando o Flavinho aqui na urna. Não, não está, entende? O problema é que os números eles têm em outros estados. Então, ou então você vai colocar achando que colocou o número e vai errar o número, que eu não vou aparecer fora das urnas do estado de São Paulo. Diferente do presidente da República. O presidente da República, sim, ele é eleito em todo o Brasil. Desde do sul até o norte, né? Do Oiapoque ao Chuí. Sim, presidente da República. Agora, deputado federal, você só pode votar no deputado federal do seu estado. E aí independe da cidade. Outro problema, muita gente mandando, Flavinho, eu sou aqui no estado de São Paulo, né? Bom, eu sou aqui de Franca. Tivemos o Ralé de Franca agora, né? Eu sou aqui de Franca. Eu posso votar em você? Ah, claro que pode. Ô Flavinho, eu sou de Guaratinguetá, minha cidade natal, que eu amo muito. Eu posso votar em você ou só quem é de São Paulo? Que a gente fala, né? Eu sou deputado federal por São Paulo. Quando eu digo por São Paulo, é pelo estado. Aqui a gente tem esse problema que a capital chama São Paulo e o estado chama São Paulo, né? Então por isso que eu fiz questão de, nessa noite, trazer essas explicações. Eu sei que para alguns pode parecer algo tão trivial, mas eu vou dizer para você, para 95% da audiência dessa noite aqui, no meu Facebook, no meu Instagram e no meu YouTube, para 95% da audiência aqui, eu tenho certeza no que eu vou dizer. Tudo isso que eu estou trazendo aqui é muito esclarecedor, porque era dúvida de muita gente. Então, aqui em São Paulo a gente tem esse problema. A cidade capital é São Paulo, o estado é São Paulo. Então, quando eu digo, eu sou candidato a deputado federal por São Paulo, subentende-se que é pelo estado de São Paulo. Então você da capital, São Paulo, pode e deve votar em mim, espero o seu voto. Aliás, foi a cidade que eu mais tive voto na última eleição, mais de 20 mil votos aí na capital. Eu sei que a capital chega junto comigo e eu espero você da capital de São Paulo que realmente venha comigo nessa nova etapa, na minha volta à vida pública. Então você de São Paulo, você pode votar, você de Araraquara, você pode votar, você aí de Jaú, de Jales, de Lins, de Ribeirão Preto, de Franca, de São José do Rio Preto, de Ibiúna, de Araçiguama, de Santo André, São Bernardo, enfim, de Pindamonhangaba, de São José dos Campos, povo amado aqui de São José. Você do estado de São Paulo, você pode votar em mim. 5530 vai ser o primeiro ali, a primeira opção para você nas urnas vai ser deputado federal, entendeu? E volto a dizer igualmente nos outros estados. Estou falando aqui porque é a minha realidade, eu estou aqui em São Paulo.
Mas aí, por exemplo, no Paraná, o meu querido Daniel Godri Júnior, né, que é candidato a deputado federal aí no Paraná, um grande amigo, um cara super competente, com história na evangelização e no setor privado, ele é candidato a deputado federal. Então você do Paraná, todo o Paraná, qualquer cidade do Paraná, você pode votar no Daniel Godri, por exemplo. Né? Aqui no estado de São Paulo, eu sou candidato a deputado federal, 55-30. Logo na sequência, na urna, você vai votar no deputado estadual. O meu candidato a deputado estadual é o Augusto Reis Ferreira, Augusto Ferreira, gerente geral do Escritório Nacional da Renovação lá em Canas, né? E já foi gerente do Sebrae, um cara muito competente, um homem de Deus. O número dele é 55030. Ou seja, de todo o estado de São Paulo, qualquer cidade do estado de São Paulo pode votar no Augusto para ser o seu deputado estadual. Tá entendendo como é que é a dinâmica? Então, vamos lá, deputado federal, ele é federal porque ele é eleito no seu estado e representa o seu estado na Câmara Federal. E quando a gente fala Congresso Nacional, é a junção da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Quando juntam as duas casas numa atividade, né, numa sessão, enfim, aí é o Congresso Nacional reunido. Quando você ouve o Congresso Nacional, não é a edificação simplesmente lá, né, as duas torres e as duas cúpulas, lá, uma para baixo, outra para cima, que negócio todo. Não. Congresso Nacional é a união das duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? Então, primeira coisa que eu quero que fique claro para você, deputado federal é eleito no seu estado para representar o seu estado na Câmara Federal. Qualquer cidade do estado, seja ele qual for, qualquer estado da federação, os 27 estados e o Distrito Federal. Você sendo daquele estado, estando com seu título regular, você pode votar em qualquer candidato do seu estado para representar você na Câmara Federal, tá? Então, é a primeira dúvida que eu queria esclarecer, eu espero, eu tô sendo bem pedagógico em explicar isso, porque foi um dos maiores questionamentos que eu recebi nesses últimos dias com relação a isso. Dúvidas, as pessoas não sabiam como é que fazia, como é que eu voto, posso votar em você. Então, eu acho que está claro, está explicado. Né? O segundo ponto é, a partir do momento que você entende que nessas eleições você vai votar presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, né? Você tem que entender a partir de agora, e entendido também que o seu deputado federal vai ser no seu estado, o seu voto é para aqueles que são candidatos no seu estado, e eles vão representar você na Câmara Federal, a gente tem que partir para o segundo ponto, e tão fundamental e importante quanto o primeiro. O que faz então o deputado federal? E eu vou ficar só nessa função, não vou falar de deputado estadual, já falei um pouco, né? Senador e tudo mais, mas eu quero ficar aqui na questão do deputado federal. O que faz um deputado federal? Porque tem gente que vende uma coisa para você na eleição e o camarada, ou ele é muito mal intencionado, ou ele é muito ignorante. Ele não sabe do que ele está falando, porque ele está vendendo para você uma coisa que ele não pode entregar. Você pega às vezes vereador, né? Campanha de vereador, o camarada fala um monte de coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pavimentar a rua, Só que não é função dele, é função do prefeito. Não é função do vereador pavimentar a rua. Entende? O cara vende uma coisa, uma postura eleitoreira, ou para ludibriar, enganar você, ou então porque o camarada é muito ignorante e não sabe o que ele vai fazer se eleito. Então vou focar em deputado federal. Bom, começa exatamente do ponto que eu terminei, o primeiro ponto que a gente já detalhou aí. O deputado federal, ele representa você na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Ele é um representante seu. Então, claro, a gente usa esse termo, é um funcionário seu, né, um servidor seu, né? Porque ele representa, a partir do seu voto, ele representa os seus anseios. Aquilo que ele e eu, por exemplo, como candidato a deputado federal, o que eu gero em você de expectativas para um país melhor. Então, eu como legislador, eu apresento a você propostas que vão gerar em você uma possibilidade de crer que a partir das minhas ações como legislador, o seu país vai ser melhor, o seu estado vai ser melhor, a sua convivência social vai ser melhor, né? Você vai ter mais possibilidades na sua vida profissional. Por quê? Porque terão normas, leis
que vão possibilitar que você tenha uma vida mais digna. Então você transfere para aquele candidato que você confiou o seu voto essas expectativas para que ele te represente na Câmara dos Deputados. E aí então o que faz um deputado federal? Né? Repito, ele trabalha em Brasília. A função primeira do deputado é legislar. Legislar. A função primeira de um deputado federal não é arrumar dentadura para você. A função primeira de um deputado federal não é ficar arrumando vaga em hospital no estado para fazer favor, para cumprir favor para o camarada que trabalhou para ele na campanha, entendeu? Isso acontece demais. Demais. Pode parecer algo desumano, mas como o cara não vai arrumar vaga para um doente no hospital? Não, não é função do deputado federal arrumar vaga. A função do deputado federal legislar, entendeu? Trabalhar normas, buscar no orçamento federal os meios para que o executivo invista em saúde e a saúde no seu estado tenha qualidade para todos. Não para um cabo eleitoral, por exemplo, que trabalhou para ele na campanha agora e depois já está combinado de passar a mãe dele, o pai dele, a mulher, o filho, seja quem for, na frente daqueles que estão na fila do CROSS, que é o agendamento próprio do SUS, do Sistema de Saúde do nosso país. Né? Isso é uma postura eleitoreira, inclusive criminosa, porque isso pode configurar abuso de poder político. Um deputado liga lá no hospital, no cargo de deputado federal, e diz assim, olha, eu queria aí que vocês passassem, vou mandar pro seu número do CROIS aí, do cidadão, quero que você passe ele na frente dos outros aí. Às vezes o hospital se sentindo intimidado, que é um deputado federal que tá ligando, ou deputado estadual, que aqui no nosso estado tem muito disso também, não só no nosso, nos outros também. E aí o camarada passa na frente, aí alguém faz uma denúncia no Ministério Público, e vão para cima daquele deputado federal porque é abuso de poder político, não é função dele. Ele está usurpando a sua função. Entende? Pode parecer algo muito simplório, mas não é. É crime. Crime de responsabilidade. O camarada está usurpando o seu poder. Então, não é função do deputado federal resolver questões locais. O papel do deputado federal, volto a dizer, a função primeira do deputado federal é legislar, ele é do legislativo. Você sabe, eu estou fazendo um pouquinho meio que aula de USPB, né? Quem é um pouquinho mais antigo, estudou Organização Social e Política do Brasil, Educação Moral e Cívica. Né? Muita gente fala, da ditadura, não sei o quê. Não, ditadura, os cambal, rapaz. Isso a gente aprendeu a conhecer o país que a gente vive. Que pena que não tem mais. Eu tinha projeto de lei que eu tentava implementar de novo a SPB, Educação Moral e Cívica, no currículo escolar, porque nós estamos vivendo tempos de ignorância tão grande em que as pessoas não sabem minimamente a estrutura de poder do seu país. Mas levanta a bandeira do Brasil como patriota, mas não sabe nem a divisão de poder, não sabe nem o que faz um deputado federal que vai votar agora. Não sabe o nome de um vice do governador, do presidente que ele vai dar o voto dele de confiança. Então, você tem que entender que são 3 poderes, né? E o deputado federal atua no legislativo. A palavra já diz, ele legisla. Ele trabalha normas, leis que vão reger a vida de toda a sociedade. Como ele está na Câmara Federal, todas as normas, toda a legislação legislada e votada, né? Debatida e votada na Câmara dos Deputados, e depois, claro, passada na Câmara, no Senado Federal ou vice-versa, porque as duas casas são revisoras. Se um projeto de lei, uma norma, uma legislação é aprovada na Câmara dos Deputados, pelos deputados, ela tem que ir para o Senado. No Senado ela vai ser revisada e se ela for mudada em alguma coisa tem que voltar de novo para a Câmara dos Deputados, para ser votada de novo lá as mudanças feitas no Senado. Se da Câmara for direto para o Senado e no Senado não tiver nenhuma alteração e for votada, aí depois ela vai para a sanção do presidente. O presidente pode sancionar ou vetar. Esse é o processo legislativo de uma norma. Câmara dos Deputados, Senado, sanção, ou Câmara dos Deputados, mudança no Senado, volta para a Câmara e depois vai para a sanção ou veto, ou então começa no Senado e o processo é o mesmo. Senado, Câmara. Chegou na Câmara, mudou alguma coisa, volta para o Senado, vota a mudança feita na Câmara, depois disso vai então para sanção ou veto do presidente. Né? Quando diferentemente do caso de emenda constitucional, que
que é promulgada, é um outro processo. Mas também, como eu disse, eu não vou entrar em detalhes muito técnicos que o trem fica meio chato. Mas para você entender que o papel principal, primordial desse camarada que você vai eleger, que se chama deputado federal, é legislar. Para com esse negócio. Eu vou dizer para você de forma muito clara, para com esse negócio de querer eleger deputado para ficar fazendo favor para você. Isso é corrupção. Quem sabe você é um crítico quanto mais da corrupção, né? Dos corruptos e tudo mais. Mas você quer ter o seu corrupto de estimação, eleger o seu deputado federal para ele ficar fazendo os favores para você? Ficar fazendo os favores para o seu grupo? Ficar fazendo os favores para quem sabe, para a sua comunidade paroquial, ou para a sua comunidade de vida, ou para o seu grupo da renovação. Eu vou eleger o deputado Flavinho, porque ele é cristão, ele é carismático, é membro da renovação há muitos anos e tudo mais, para ele poder fazer favores para nós. Não, não é para isso que você elege. Você elege um deputado que tem os seus valores, os seus princípios, que defenda, no caso dos cristãos, né, você católico que me vê, não só eu sei que muitos evangélicos também me acompanham, mas você não vai eleger a partir dos seus valores para ele ser o seu corrupto de estimação, porque quando você elege querendo favor, você está corrompendo e sendo corrompido. Não é o papel do deputado federal ficar fazendo os seus quereres, tá entendendo? Não é para isso que você elege um deputado federal. Você elege um deputado federal para o camarada ser um legislador. Ele vai legislar para todos, para que o bem comum aconteça. O bem comum... Tem hora que a gente fala assim, o bem comum parece um negócio muito abstrato. O bem comum é o bem de todos. O bem comum não é o meu bem, não é o seu bem, é o bem de todos, é o nosso bem. O bem comum, o legislador trabalha em prol do bem comum. Você pode falar, mas não é isso que a gente vê. Tudo bem, o desvirtuamento da função, mas a função é essa. O desvirtuamento da função não faz que a função deixe de ser a função. Se nós elegemos um deputado federal partindo desses princípios, né, e volto a dizer, nós cristãos católicos temos uma base moral, de princípios, de valores muito, muito bem definida, né? Então você vai olhar para o seu candidato e comparar com a sua base de valores e princípios. Veja as propostas que ele tem e compara com a sua base de valores e princípios, porque é isso que esse cara vai representar quando ele estiver lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. O papel fundamental, repito, do deputado federal é, primeiro, estou no primeiro ainda, legislar, fazer leis, trabalhar leis e também combater leis. Porque eu, quando fui deputado federal, eu não só legislava, como eu também combatia legislações que eram contrárias aos meus valores e princípios, que são os valores e princípios da maioria da população brasileira, que é cristã, católicos e evangélicos. Então, o legislar, quando eu digo, não é ficar inventando moda. Um outro ponto muito, muito comum entre as pessoas que não têm conhecimento do papel do legislador, do deputado federal, é, no final de um mandato, dizer, por exemplo, olha, eu votei em você na outra eleição, mas eu quero saber quantos projetos aprovados você teve. Não, não é papel do deputado aprovar o projeto. O papel do deputado é apresentar o projeto. Tá entendendo? Não é ele que aprova. Ele apresenta a proposta legislativa. Então, se ao longo do mandato, eu como deputado federal apresentei várias propostas e elas não foram aprovadas, a culpa não é do deputado que apresentou a proposta. É de toda a engrenagem, a máquina, que é insano o número de projetos de lei que são apresentados na Câmara. A cada sessão legislativa, ano legislativo de um ano ali, às vezes são mais de 5 mil projetos, que você pensa, são 513 deputados. 513. Se cada um deles apresentar, por exemplo, ao longo de um ano, 10 projetos de lei, 10 propostas legislativas, mesma coisa, né? 10 propostas de normas ou mudanças em normas, em leis, né? Porque ou você pode apresentar uma lei, vamos dizer, inédita, se eu posso dizer isso, que é quase impossível, né? Ficar inventando, já tem tanta lei, né? Mas vamos lá, você tem um insight, eu quero apresentar uma proposta legislativa, uma norma, né? Uma proposta de lei, para, sei lá, qualquer coisa que você possa imaginar. Tá. Ou então, você pode mudar uma lei, né? Uma lei vigente no país, eu como legislador, eu quero mudar esse ponto, esse inciso, esse artigo da lei.
É uma outra forma. Então, tem várias coisas. Então, vamos dizer que o deputado federal apresente 10 leis, 10 projetos de lei, perdão, ao longo do ano, né, legislativo. Um deputado. Agora, você imagina, se cada um apresentar 10, eu estou fazendo uma média, 10, nós temos 513 deputados. Nós já estamos falando de 513 vezes 10, 5.130. Né? Eu sou ruim de matemática, mas acho que é isso. Em um ano de mandato. São 4 anos de mandato. Fora que, aí tem outras, aí chega a emenda constitucional, chega projeto do governo, e uma série de coisas. Os vetos, como eu acabei de dizer aqui, né? O presidente vetou X números de artigos, incisos, de tais projetos. Chega um momento em que o Congresso Nacional se reúne, deputados e senadores, para votar esses vetos. Então, assim, você imagina tudo isso. Como é que você vai exigir que seu deputado aprove uma lei? Não, não aprovou uma lei, não prestou para nada. Não, você é que não sabe avaliar o deputado. Me desculpa dizer. Você é que não sabe avaliar o deputado que você votou. Você tem que avaliar a produtividade, a postura, a conduta, se foi coerente com aquilo que disse que ia defender nas votações. Eu falava hoje eu tive uma conversa, inclusive com um pastor evangélico, assim, extremamente inteligente, fiquei muito edificado com a conversa que nós tivemos, e a partir de um comentário dele eu dizia, pastor, a verdade é que o que identifica o deputado não é a bandeira eleitoral que ele apresenta na eleição, é o voto que ele dá. É o voto que identifica a sua postura. Não é o que você diz que vai votar. Porque lá na Câmara, depois de tudo que a gente fala aqui na campanha eleitoral, lá, meu amigo, chega um momento em que você tem que colocar o seu dedo, que é uma biometria, você tem, na hora da votação, você coloca o seu dedo, faz a leitura da sua biometria, ou seja, ninguém vota por você, é você mesmo. Então não tem pra onde correr. Você põe seu dedo na biometria, abre ali a telinha com a sua foto, o seu nome, e você tem ali 4 opções: abstenção, obstrução, sim e não. Você tem que escolher. Ou você obstrui aquela votação, ou você se abstém, ou você diz sim, ou você diz não. Então eu posso dizer para você agora aqui na minha campanha eleitoral para deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, com o número 5530, que eu sou a favor da família tradicional formada por homem e mulher, sou contra a união homoafetiva em todas as instâncias civil, eu sou contra, eu tenho direito de ser contra, e eu sou contra e trabalhei contra quando fui deputado federal, eu sou contra o aborto e a cultura de morte, e eu provei isso sendo um deputado federal que foi um dos mais combativos contra a cultura de morte. Agora eu posso dizer tudo isso aqui e chegar lá por conchavo político, ou por acomodação, porque eu quero ficar na moita, eu começar a me esquivar dessas votações, ou dessas discussões, nas comissões que tem e tudo mais, e não votar. Aí você vai dizer, não, mas o Flavinho é um grande defensor da vida, o Flavinho é um defensor da família tradicional, contra a agenda LGBT e tudo mais, mas o meu voto lá não está dizendo isso. E você continua se enganando. Eu e você continuamos nos enganando, achando que quem a gente elege está sendo coerente, só que a gente não acompanha o voto. Está entendendo porque muito deputado federal está lá 2, 3, 4, 5 mandatos, na moita, escondido, você continua votando naquele camarada? Você não acompanha a votação. Você tem que saber o que votou. Uma coisa que muita gente, quem sabe você aqui no Instagram agora, e você acompanhando aqui no YouTube, no Facebook, você pode dizer, Flávio, você tem razão porque eu acompanhei, eu vou dizer o que é. As votações, principalmente as mais polêmicas, quase tudo, toda semana eu fazia as lives ali, como eu estou fazendo agora aqui, explicando as votações que nós íamos ter naquela semana. As principais, que eu volto a dizer, é muita coisa. Entende? Não queira ser um eleitor, depois que elegeu o deputado, aquele camarada chato, que fica querendo cobrar tudo, sendo que é impossível para um deputado também apresentar tudo que está sendo votado. Pra você ter uma ideia, numa sessão, uma terça-feira, por exemplo, quando começa a sessão lá na terça-feira, ou numa quarta, ou numa quinta, são mais de 40 projetos colocados na pauta, e fora o que entra extra pauta, porque daí tem todos os arranjos, escusos, nada correto, você pode ter certeza. O que entra de projeto extra pauta é tudo esquema. Tudo esquema, não tem nada que preste naquilo lá. Porque se fosse o que preste, estava acordado na reunião de líderes, que tem antes das sessões, e estava na pauta antecipada para os deputados terem acesso. Tem muita coisa que a gente vai votar e não sabe qual é a matéria.
E aí muitas vezes a gente obstrui votação, faz um balacobaco lá, porque eu falo, peraí, rapaz, ô presidente, como é que você... O senhor está colocando uma matéria extra na pauta que a gente não tem nem na mão aqui o teor do projeto, eu não sei o que eu estou votando e está aberto o painel para votar. Quantas e quantas vezes Eduardo Cunha fez isso? Dos que eu acompanhei enquanto eu estava no mandato. Eduardo Cunha e o Arthur Maia. Isso é normal, os esquemas. Então, assim, às vezes você cobra o que você não entende e não deveria cobrar, porque é impossível. E o que você deveria cobrar, você muitas vezes é omisso. Você não quer saber o que o cara está votando, você votou no cara, mas não acompanha o mandato. Você não vê o que ele está votando, sendo que a função primordial dele é legislar ou apresentar normas, ou então revisar normas já existentes, né? Ou então combater normas que são contrárias àquilo que ele diz que ia defender como bandeira na sua campanha. E muitas vezes, volto a dizer, são 35, 40, às vezes mais de 40 itens numa pauta, e vota às vezes, quando às vezes consegue votar um. Porque daí tem obstrução, tem um monte de coisa, tal, que negócio faz parte do processo legislativo, não é que eu concorde ou discorde, faz parte do regimento, faz parte do processo legislativo e faz parte do debate democrático. Né? Hoje quem é oposição, daqui a menos de um ano pode ser situação e vice-versa. Então quem hoje faz oposição ao governo Bolsonaro, pode ser que no ano que vem seja governo e quem vai fazer a oposição é quem é situação hoje, quem é governo. Tá entendendo? Então é o jogo democrático. Então, nesse mérito eu não entro, faz parte do jogo e tem que aprender a jogar o jogo. O regimento está lá para isso. A Constituição e o regimento é o que rege a ação legislativa de um legislador. É a Constituição Federal, está aqui, ó. Constituição Federal e o regimento interno da Câmara dos Deputados, que é a obrigação do deputado estudar. Não é fácil, é muita coisa também. Você vai aprendendo ao longo ali, porque são muitos dispositivos. Agora, volto a dizer no ponto que eu falava para o pastor hoje. É o dedo do deputado colocado na votação que vai dizer de fato quem ele é. Não tem. Olha, eu não sei quem você votou, espero que tenha sido em mim naquela eleição de 2014, né? Mas eu não sei quem votou em 2018 porque eu não saí à reeleição. Terminei o meu mandato e não saí à reeleição. Muita gente pode estar aqui, não sabe, eu não sou deputado mais. Cumpri o meu mandato do começo ao fim, do primeiro ao último dia, até de 2 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro, ou 30, não lembro agora se foi 31 ou 30 de janeiro de 2019, não saí à reeleição em 2018, saí pela porta da frente, de cabeça erguida, do meu mandato. Então, você não votou em mim em 2018, porque eu não estava na eleição. Mas em quem você votou em 2018? Aqui no estado de São Paulo, você votou nos ditos candidatos da renovação, porque tem uns caras que falam que é candidato da renovação, tem coordenador diocesano que vende isso para o grupo de oração e que tem que votar, porque esse é do tal grupo lá e do outro grupo lá, que é alinhado com o coordenador estadual, com um monte de coisa, e tem que votar naquele. Você votou nesse, porque mandaram você votar, tenho certeza. Agora, você acompanhou o que esse camarada fez? Que agora aparece todo mundo, né? Agora aparece lá num grupo de oração, o que disse que foi eleito pela renovação e nunca pisou num grupo de oração. Você acompanhou o voto, porque é o voto que diz do cara. É o dedo dele lá na biometria e o nome dele aparecendo lá no painel eletrônico que fala quem ele é. Só que você não acompanha. E aí depois, e chega agora, né? Nesse momento, 2018, agora nós estamos em 2022, quem sabe você nem lembra quem foi que você votou para deputado federal. Ou senador, então nem se fale. Agora, a função primeira dele é legislar, e você não sabe o que ele está legislando. Você não acompanha. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, sabe para quê? Primeiro, para você fiscalizar quem você votou. Segundo, para apoiar. Ou então para criticar. São 3 coisas. Fiscalizar o seu eleito, apoiar se ele estiver sendo coerente, e você tem que apoiar, pô. Tem que dar cara a tapa, porque o cara está lá dando a cara a tapa para você. Desculpa dizer uma coisa para você que votou em mim em 2015 e quem sabe não acompanhou. Eu estava lá dando a cara a tapa por você, pela sua família, pelos seus valores e princípios cristãos. Eu barrei um projeto lá, e não digo isso com presunção, digo para você entender o processo legislativo, mas foi eu que fiz isso, então eu tenho que dizer. Eu barrei um projeto na Comissão de Cultura que ia limitar a programação das TVs confessionais, católicas, evangélicas, né, as TVs confessionais, em 30% da sua programação somente para conteúdo confessional. Então você imagina, a Canção Nova, TV Canção Nova, né?
A TV Canção Nova nem sabe que eu ajudei nesse sentido, a Rede Vida não sabe, a Rede Vida sabe. Mas a Rede Século XXI, eu digo a Rede Vida que o Monteiro estava lá nessa época, Monteiro Neto. Então eu digo dele porque eu posso dizer porque ele estava, inclusive, lá nos corredores, ele ficou sabendo também desse fato. Mas outros não sabem, porque foi uma ação rápida, isolada ali numa comissão de cultura, onde o PCdoB apresentou um projeto de lei que ia limitar em 30% a programação das TVs confessionais. Aí eu digo, Aparecida, Rede Vida, TV Nazaré, a TV Canção Nova, a Rede Século XXI, as confessionais. O projeto do PCdoB era limitar em 30%. Eu fui procurado por duas moças lá, que eram de grupo Pró-Vida, me pegaram lá no plenário, o deputado tá votando um projeto de lei. Como estou dizendo para você, é difícil você saber de tudo. Porque são 23 comissões permanentes na Câmara, mais o plenário principal, mais comissões especiais, às vezes CPI, um monte de coisa. E esse danado, esse projeto apareceu lá. Me chamaram correndo, fui lá, consegui com a minha assessoria legislativa reverter a situação. E esse projeto não foi votado, foi tirado de pauta porque eu consegui obstruir a votação naquela comissão. E o presidente da comissão disse, se você continuar insistindo em colocar esse projeto em votação, você não vota mais nada aqui, nós vamos travar essa comissão. E foi tirado de pauta. Entende? Isso é legislar, mas também é combater legislações que vão contrárias àquilo que é o bem comum, aquilo que está pactuado na sociedade. Agora, eu estava lá dando a cara a tapa por você, pela sua família, pela sua fé, pela sua liberdade religiosa, pela TV que você assiste hoje. Agora, você sabe disso? Você procura acompanhar o seu deputado? E volto a dizer, estou dizendo de uma situação específica a mim, porque aqui é o meu público, eu estou nas minhas redes. Mas o deputado, quem sabe você votou, que não foi eu, vou dizer, em 2018 eu não fui candidato. Mas o deputado que você votou, você acompanhou as votações, ele foi coerente, você apoiou, você entrou na rede social dele para dizer, olha, ou sei lá quem que você votou, né? Ô, meu deputado, olha, acompanhei sua votação, parabéns. Agradeço a sua coerência, a sua coragem e tamo junto, conta comigo e divulga para quem você tem. Ué, você tem que fazer como você faz na campanha. Eu vou votar no Flavinho porque eu acredito, é um cara que eu acompanhei e tal. Você tem que fazer isso depois também. Agora, eu fiz um voto que foi totalmente contraditório ao que eu disse na campanha. Opa, você entra lá, ou me encontrou em algum lugar e fala, pode ser que aquele voto não entendi. Porque me pareceu incoerente com aquilo que você disse que ia defender. Claro, é seu direito cobrar quem você deu o voto de confiança. Claro, você não vai dar um tapa na cara, você não vai cuspir, você não vai querer matar. Olha, eu não concordei com aquele voto. Tem a impressão que você está sendo incoerente por isso. Ou então, minimamente, olha, eu não entendi o seu voto. Você poderia me explicar? Hoje eu ouvi de uma pessoa dizendo isso, que um vereador que ele votou, ele foi questionar sobre um voto, posturas, enfim, e o cara disse, não, eu não vou responder nada. Falou, como assim? Eu votei em você, eu quero só entender. Não vou responder nada. E insistiu, e aí no final esse vereador falou para ele, olha, eu não preciso mais do seu voto. Falou para ele. Para não responder, não preciso mais do seu voto. Falou, ué, como é que é? Então você acompanha, você fiscaliza, você apoia, e claro, você cobra quando você achar que não está sendo coerente. Esse é o papel do deputado federal. Agora, o outro papel do deputado federal é fiscalizar. Isso está na Constituição. Eu não vou ler, né? Eu não vou estender muito não, mas está aqui. É bom você ter uma Constituição, então entra aí no Google. Você vai entrar no artigo 44, tá aqui, ó. E aí depois você lê tranquilo. Mas do artigo 44 até lá na frente você vai acompanhar, né? Mas aqui fala do poder legislativo. Então aqui, né, você vai ver que vai falar das duas prerrogativas constitucionais, desmembradas, claro, em vários incisos, artigos e tudo mais. Mas as duas prerrogativas principais do deputado federal é legislar e fiscalizar. Então, se o seu deputado, o deputado que você elegeu, ele não fiscaliza, ele está descumprindo um preceito constitucional da sua função. O deputado federal não é para ficar lambendo bota e beijando anel de ninguém do executivo, nem de presidente da república, nem de ministro. Ele está lá, e nem de Supremo Tribunal Federal, ele está lá para fiscalizar. Esse é o papel constitucional do deputado federal. Estou falando hoje de deputado federal. Ele, primeiro, é um legislador, né? Ele é um parlamentar. Parlamentar vem da palavra parlar, que é falar. Então, é função quando você vai eleger um deputado federal, você tem que também
analisar algumas das virtudes que são necessárias para um parlamentar. Tem que falar, ele tem que saber se expressar, ele tem que saber defender as suas ideias. Isso é próprio do parlamentar. Aqui a gente fala algumas palavras, mas não presta atenção no que a gente está falando. Parlamentar é aquele que parla, é aquele que fala, é aquele que usa da sua voz para defender você. É aquele que usa da sua voz, eleito por você, para defender os seus valores e princípios lá dentro. Eu fiz isso inúmeras vezes ao longo do meu mandato. Inúmeras vezes. Fui para a tribuna defender os nossos valores e princípios. Fui para a tribuna muitas e muitas vezes fazer a crítica muito, muito dura aos ministros do STF, usando da minha imunidade parlamentar, diferentemente de um bando de troglodita soberbo, ignorante, que acha que usar da imunidade parlamentar e se posicionar de forma crítica a um outro poder ou uma outra autoridade é esculhambar com a pessoa, acabar com a raça da pessoa, dizer que vai encher de porrada. Não, estou coberto pela imunidade parlamentar. Não está. Aqui na Constituição deixa claro que é imunidade parlamentar. Não é você agredir, dar chute no outro, xingar, esculhambar, dizer que vai cobrir de porrada, mandar a gente pegar ministro do STF na rua, ou o presidente da Câmara, ou meter o dedo... Não, isso não é imunidade parlamentar. Você, dentro das suas prerrogativas parlamentares, você se posicionar, você colocar a sua posição, mas de forma respeitosa, institucional. E eu fiz isso muitas vezes. Faz parte do fiscalizador denunciar. Quantas vezes eu fui para a tribuna da Câmara, ou então nas comissões que eu participava, as comissões permanentes, de Seguridade Social e Família, de Educação, passei pela Comissão do Idoso, a Comissão de Ciência e Tecnologia, né, e Comunicação, enfim, outras comissões especiais, Estatuto da Família. Eu fui o relator da Comissão Escola Sem Partido. E como fiscalizador, eu fui um dos deputados na minha legislatura, perdão, não vou dizer que eu fui o deputado, que eu não tenho a certeza, mas se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo, a apresentar mais projeto de fiscalização e controle. Isso é um dispositivo constitucional dado ao parlamentar. Chama PFC, Projeto de Fiscalização e Controle. Você, a partir de uma denúncia ou de algo que parece não estar ajustado dentro das normas, né, das leis de licitação, enfim, tudo mais, você então apresenta dentro da Câmara dos Deputados, na Comissão de Fiscalização e Controle, você apresenta um projeto para que então aquela área pública, não é, seja do executivo, de uma autarquia, enfim, você vai apresentar um projeto para que seja fiscalizado aquela possível conduta criminosa, enfim, e vai ser fiscalizado. É papel do legislador fiscalizar, é papel dele, papel constitucional. O primeiro, legislar, já está claro para você. O segundo, fiscalizar. E aqui na Constituição, eu nunca vi, claro, não sou constitucionalista, né? Não estou me arrogando de nada aqui não. Mas eu já li um pouco, principalmente as prerrogativas do legislador e do legislativo. Eu não vi aqui nenhum termo citando base de governo. Eu tenho ódio desse termo. Ódio. Um ódio mortal desse termo. Porque, por conta disso, os camaradas se vendem, mas aí diz, não, é que eu sou base do governo, porque esse governo, seja ele quem for, viu? Aqui não é desse presidente ou daquele, de qualquer um. O camarada vai para a base do governo e ele deixa de cumprir as duas funções constitucionais, basilares do seu mandato, que é legislar e fiscalizar. O fato de eu ser base do governo, então tira de mim a prerrogativa de fiscalizador do governo, de que eu sou base? Então quer dizer, porque eu sou base do governo, eu recebo orçamento secreto, eu recebo emendas extras de todos os lados que os outros deputados que não são da base não recebem. Eu recebo cargos e mais cargos na estrutura federal e no estado, porque eu sou base do governo e os outros deputados não. E aí isso então tira de mim a prerrogativa de fiscalizador do executivo, que é o papel fundamental do deputado federal. Assim como é o papel fundamental do vereador fiscalizar o prefeito, como é o papel fundamental do deputado estadual fiscalizar o governador. Quando eu digo fiscalizar o prefeito, o governador, o presidente, é a instituição, o instituto do presidente da República, o instituto, a instituição do governador, do prefeito. Não é a pessoa em si, seja quem for, não interessa. Ele foi eleito prefeito, é o prefeito, ele vai fiscalizar o prefeito.
Governador, seja quem for, não me interessa, foi eleito governador, a Assembleia Legislativa fiscaliza as ações do governador, do executivo. Seja quem for o presidente eleito, ele passa a ser fiscalizado pelos deputados federais. É prerrogativa do deputado federal fiscalizar o governo. Inclusive na Constituição Federal tem dispositivos, por exemplo, numa comissão especial, numa comissão permanente, Comissão de Seguridade Social e Família. Quantas vezes eu apresentei requerimento para convocação de ministro? Convocar, a gente pode convocar. E se o ministro não aparecer, veja bem o que o seu deputado tem de poder na mão para poder fiscalizar o executivo. Por exemplo, eu apresentei requerimento quando no governo do PT, por exemplo, né, foi o início do meu mandato, foi o governo de Dilma Rousseff. Eu apresentei requerimento em que eu convocava ministro da Educação para dar explicações sobre, por exemplo, inclusão de ideologia de gênero em várias áreas do Ministério da Educação, né, em várias áreas da estrutura educacional do país. E eu apresentava o requerimento convocando o ministro. Se o ministro não vier, ele pode receber, inclusive, ordem da Polícia Federal. Ele pode ser trazido pela Polícia Federal, porque ele é obrigado a vir. E os ministros sabem. Aí tinha aquele pau danado, e não vamos convocar, vamos convidar. Eu falei, não, o cara não vem, pô. A gente tá com um problema aqui. Você faz o requerimento. Tô falando para você é o líder do governo aqui na comissão. Bicho, fala pro camarada vir aqui, porque não tá certo o que ele tá fazendo. Ou era alguma coisa no outro ministério e tal. Falou, nós precisamos trazer esse ministro aqui para ele explicar essa portaria. Não pode, isso aqui não dá para ser assim, como é que é? Aí, não, mas não vamos convocar, porque expõe ministro. Mas se dane, se expõe ministro, rapaz. Eu tô aqui para agradar ministro agora, para agradar presidente, para agradar seja quem for. Tô aqui para cumprir minha função, minha prerrogativa constitucional, que é fiscalizar os atos do executivo. E se estão fora da norma, é minha obrigação. Então, é papel do legislador fiscalizar e tem esses dispositivos na mão. Agora, você acompanha o seu deputado, aquele que você elegeu? Ele tem feito isso? Ele tem fiscalizado? Ou ele se tornou base do governo? Aí o governo não erra, porque até quando você vai para a base, você não pode falar do governo. É boquinha fechada, né? Porque daí como é que faz? Você tá com a fatura na mão dos caras. Ah, não, se eu falar do governo, eu perco meu cargo, se eu falar do governo. Por isso que eu tenho ódio desse termo base. Eu tenho ódio de base de governo. Porque quem se dá o direito de ir para a base, está se prostituindo, está prostituindo a sua prerrogativa. Porque uma diferença enorme é você ser base de um governo a partir de alinhamento ideológico. É uma coisa, tá? Eu vou explicar, para você entender que não, todo mundo que é base está vendido. Não, deixa eu explicar para você. Uma coisa é você estar apoiando um governo, estou falando do legislativo, então nós, deputado federal. Diferente eu como deputado federal, apoiar um governo nas pautas ideológicas, né? Então, o governo defende, como eu defendo a família tradicional, formada por homem e mulher, o governo defende a vida plena, desde a sua concepção até o seu declínio natural. O governo defende a liberdade religiosa, de culto e a liberdade de expressão, do jeito que tem que ser. O governo defende a dignidade da pessoa humana, porque eu defendo isso, a dignidade da pessoa humana. Agora, o governo defende isso, beleza, então a gente tem um alinhamento. Eu estarei com o governo como deputado federal a partir do momento em que o governo defende essas pautas de forma coerente, né? E não querendo implantar uma teocracia no país, que tem lá no Irã, por exemplo, é uma teocracia. Então, eu defendo as pautas, então estou alinhado com o governo nas pautas. Agora, fora isso, eu sou fiscalizador. Então eu não posso vender a minha prerrogativa constitucional por um cargo no governo, por uma estrutura, por uma emenda, por valores maiores de emendas que vão ser liberados para mim, ou as minhas emendas vão ser liberadas totais para mim, contingenciadas para o outro deputado que critica o governo. Entende? Eu sei que isso é praxe, é normal, mas eu não concordo. Eu não concordo, porque não é prerrogativa do deputado federal que você vai eleger. Então, a partir de agora, você entende muito mais o que é a função de um deputado federal, o que ele faz. Aqui eu teria muitas coisas para falar da estrutura onde o deputado está inserido,
de outras ações, até mesmo extra-Câmara, comissões especiais que vão, por exemplo, quando teve aquela tragédia lá em Brumadinho, teve uma comissão especial da Câmara que foi montada para acompanhar todo aquele processo. Então tem várias ações também externas que acontecem. Eu, como relator da Comissão Escola Sem Partido, eu fui em audiências públicas em outros estados, que eu era o relator. Então o deputado lá da Bahia queria fazer uma audiência pública no seu estado, para ouvir lá todas as partes no seu estado. Eu, como relator, eu ia até lá, ouvia, participava da audiência pública, tive que sair de lá pela porta de trás, que senão ia ser linchado na frente, no estado que eu fui, que eu não quero dizer aqui, que é um estado que eu amo muito, mas tive que sair pela porta de trás, escoltado, porque se eu saísse pela frente, eu ia apanhar dos militantes LGBTs, das feministas loucas lá, que estavam lá na frente. É prerrogativa do parlamentar ouvir a população, elaborar então, no meu caso, um relatório e apresentar na comissão especial. São prerrogativas dos parlamentares. Então o deputado federal que vai aparecer primeiro lá na sua urna, ele vai ter toda essa obrigação para com você e para com o país. E são duas obrigações extremamente importantes, e nós temos que fiscalizar essas duas ações do deputado federal, né, que é legislar e fiscalizar. Essas são as funções do deputado federal. Então agora você já sabe um pouquinho, né? Não vou estender mais, que a gente já está aí com quase 1h30 de live, né? Eu sei que muita gente está aqui e não está afim de ir embora não, né? Se está aqui é porque realmente eu tenho certeza que está sendo proveitoso para você a informação que você está tendo aqui, né? E então, mas mesmo assim fica muito extenso, eu não quero me estender para não ficar chato. Sei que o tema não é tão assim palatável, né? Porque tem coisa que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais, mas assim, eu não poderia deixar de fazer essa live hoje, porque eu repito, foram muitas, mas muitas indagações nesse sentido que eu recebi nesses últimos dias. Hoje, inclusive, né, ouvi de uma pessoa um relato de pessoas que estão no meio político, trabalham no meio político e imaginavam que poderiam votar em deputados de outros estados. Então eu sei que esse é um problema sério. Por quê? Porque nós não temos esse tipo de formação, infelizmente, não temos. Então eu quis ajudar você, espero que tenha ajudado aí nesse breve tempo que a gente teve aqui, né? E a live vai ficar salva aqui nas minhas redes e também no flavinho5530.com.br. Vai lá no site, visita, tem muito vídeo lá. Essas posições que eu estou dizendo para você, muitas dessas coisas estão lá no site agora. Você pode entrar, você vai ver o vídeo, vai ver a posição, vai ver como eu abordava vários temas nos meus posicionamentos na Câmara, você entender na prática isso que eu estou dizendo aqui. Mas não se esqueça, o deputado federal ele tem uma importância fundamental na democracia, porque é por lá que passam todas as leis. Muita gente está preocupada, eu vou votar no Bolsonaro ou no Lula? Se eu voto no Lula, o comunismo vai voltar no Brasil. Né? Tem essas histórias assim, o comunismo vai voltar no Brasil. Primeiro é bom estudar um pouquinho o que é comunismo. Tem muita gente que fala um monte de besteira, que não sabe nem o que está falando. Não estou dizendo que não é o caso aí do camarada, né? Mas estuda um pouquinho, não vai na onda. Entenda um pouquinho do que você está propagando a partir daquilo que você pegou ali de um videozinho do YouTube ou do Facebook. Mas vamos lá. Não pode votar no Lula, porque se eu votar no Lula, vai virar uma Nicarágua o Brasil. Não posso votar no Bolsonaro, se eu for votar no Bolsonaro, vai virar uma ditadura de extrema direita, o nazismo no Brasil, essas coisas assim, né? Que é tudo vendido de forma hiper exagerada para poder assustar os eleitores, tanto de um lado quanto do outro, e aí todo mundo votar por medo. Primeiro, você não tem que votar por medo. Segundo, você tem que votar com consciência, sabendo o que você está fazendo. Já expliquei isso desde o começo da live. Não é? Agora, você está preocupadíssimo com o presidente. Só que eu já disse várias vezes, quem votou na Dilma, né, e não se preocupou com o Congresso Nacional, o Congresso Nacional tirou a presidente. E tirou pelas vias legais. E porque também tinha crime. Então veja o poder que tem um deputado federal. Foi o meu voto, e além dos outros, claro, que abriram o processo do impeachment contra a ex-presidente cassada Dilma Rousseff. Foi o meu voto de deputado federal, inclusive tem lá no site, entra agora, flavinho5530.com.br, tem lá no site o vídeo do impeachment, em que eu digo exatamente isso,
que eu acolhia a peça jurídica apresentada pelos juristas, na época, Janeiro Pascoal e o... me fugiu o nome dele agora, o Reale Júnior, que eu acolhia aquela peça depois de ter estudado, eu acolhia aquela peça jurídica apresentando os crimes de responsabilidade da ex-presidente Dilma, e também o impeachment, ele não é só um julgamento jurídico, ele também é um julgamento político. Quando chega até o Congresso Nacional, até a Câmara dos Deputados, e se vai para uma votação de impeachment, não é só o julgamento do crime apresentado, também é o julgamento político. E eu entendi perfeitamente isso. E eu fiz essa análise, eu dizia, então, eu vejo de fato na peça jurídica apresentada os indícios de crime de responsabilidade, mas também pelo julgamento político que eu faço, eu também vejo que esse governo não está fazendo bem para o país. E também, e apontei para o Cunha, com todo respeito, eu disse, e com o respeito institucional que tenho por Vossa Excelência, espero que também o processo que corre nessa casa contra Vossa Excelência avance, porque ele estava travando todo esse processo na Câmara, não andava o processo do Cunha. E eu tive a coragem de dizer para ele, espero que o processo contra Vossa Excelência também avance nessa casa, porque a população brasileira quer que toda a estrutura seja passada limpo. Então, o deputado federal tem um papel fundamental em todo esse processo que nós estamos vivendo. Você pode estar preocupado com o Lula, com o Bolsonaro, com a Tebet, com o Ciro, com o Felipe Dávila, com toda essa moçada que está aí. Só que você está se esquecendo de se importar com um dos principais elementos desse processo, que é o deputado federal. Por isso eu volto a dizer, aqui em São Paulo, eu me coloco à sua disposição como candidato a deputado federal, como alguém que já fez. E trago agora a experiência, a maturidade de um mandato já exercido, com integridade. Volto a dizer que eu saí pela porta da frente de cabeça erguida e posso me colocar de novo à disposição sua, confiando no seu voto, para voltar e fazer ainda mais. E ter lá dentro essa postura de fiscalizador e de legislador, para poder fazer com que o nosso país melhore. Agora, volto a dizer, desce a preocupação que você estava de presidente e agora volta a olhar para o que é principal, a Câmara dos Deputados. Nem é o Senado, não. O Senado tem outra prerrogativa que eu não vou entrar agora, impeachment de ministro do STF, no Senado, tudo mais. Agora, eu estou falando da Câmara dos Deputados, que tem a prerrogativa de caçar um presidente da República. E você, quem sabe, não tinha se dado conta ainda da importância desse voto que vai aparecer em primeiro na urna quando você chegar lá no dia 2 de outubro. Tá? Então, aqui em São Paulo, meu número está aí na sua tela, 5530. Aqui não está, né? Então, não está aqui na sua tela no Instagram, mas é 5530, tá? Um abraço aqui para Maria Michele. Ouvir o Adriano Fernandes e Flavinho falando de política nos enche de orgulho. A política vivida por pessoas decentes, tementes a Deus. Um abraço para o Adriano, um amigo muito querido aí de Francisco Morato, que me concedeu a graça do título de cidadão moratense. Isso me honra muito. Então, um grande abraço. A gente vai estar junto agora, dia 18, aí em Francisco Morato. Quem é daí? Padre Edilson. Falei de Morato, está aqui meu querido Padre Edilson, grande amigo também. A gente vai estar junto aí nesse domingo, dia 18. Então, um abraço a todo mundo que está entrando aqui aqui no Instagram, né? Volto a dizer, tem hora que não dá nem para a gente ler, porque são nicknames, né, que a gente não consegue entender. Mas aqui está o meu querido Elder Fabiola, lá do Em Família, Maceió. Parabéns, meu irmão, excelentes explicações. O Brasil precisa de homens de Deus como você. Deus abençoe. Elder, abraço, meu querido, amo demais vocês, viu? A Dida perguntando, Flavinho, por que você não saiu na última eleição? Porque eu não fui candidato, né, na última eleição. Esse vídeo vai estar amanhã no site, se Deus quiser, flavinho5530.com.br. Já expliquei muitas vezes, mas não tem nenhum problema em explicar. Saí por questões pessoais, familiares, tomei a decisão de não sair à reeleição, encerrei o meu mandato com toda integridade, né? Entreguei ali no último dia, exatamente no coração de cada pessoa que confiou o seu voto a mim, o meu agradecimento, e naquele momento encerrei a minha caminhada como mandatário, como, né, atuante de forma militante, né, na política
partidária, enfim, como mandatário, não sair por motivos pessoais e familiares. Mas estamos de volta, estamos firme e forte aí, se Deus quiser, e vamos para a vitória no dia 2 de fevereiro, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui que eu consigo mandar um abraço. O Carlos Bacos, estamos juntos, Flavinho. Clodo Almeida, sobre a ideologia de gênero, Flavinho, falei um pouco aqui, mas não é o tema de hoje, não dá para me aprofundar porque é um outro tema. Posso, a próxima live, falar um pouco sobre ideologia de gênero, né, sobre aborto, enfim, a gente entrar um pouco nessas bandeiras ideológicas, mas eu fui um dos grandes combatentes contra a ideologia de gênero. Eu estava na linha de frente desse combate, inclusive no próprio Escola Sem Partido, a base era isso, era a doutrinação político-sexual das crianças nas escolas, é a ideologia de gênero, essa diabólica, essa maldita ideologia de gênero. Então, fiz sim, né? Então, quem mais aqui, deixa eu ver, o Carlos Bach, falei da ideologia de gênero, a Palha o nome está aqui, ó, Palha Catagarela. Por isso, meu voto é seu. Valeu, Deus abençoe. O José Luiz Fião diz aqui: eu sigo o que meus pais falaram. Antes, os antigos diziam que política, futebol e religião não se mistura. E hoje está tudo junto. Realmente não se mistura, mas se discute. A gente precisa discutir religião, precisa discutir, que eu digo, dialogar, não é? Se aprofundar, conhecer. Religião, futebol. Hoje, a nossa religião católica, posso dizer, tem muitos problemas, exatamente porque os antigos não falavam, né? Os problemas que tinham, então ninguém falava nada. Futebol é a mesma coisa, essa porcaria que tem hoje. Eu já nunca gostei de futebol, né? Nunca foi minha praia, não gosto, tenho paciência. Mas hoje virou o que virou, negócio, pancadaria, morte, porque ninguém quer falar sobre futebol, né? E política é a mesma coisa, virou muitas vezes uma moeda de escambo, de troca, né? Um lugar de devassidão, de corrupção. Por quê? Porque ninguém quer falar, eu não falo sobre política, não, eu não discuto sobre política, só que você é manipulado por aqueles que querem falar de política. Esse é o grande problema da pessoa que quer ser um ignorante, ou seja, que não quer conhecer da política, não quer discutir, dialogar, não quer deixar que a política de fato tome conta do seu dia a dia, porque a política toma conta do dia a dia. Se você quer, se não quer, a política toma conta do seu dia a dia. Esqueça a política partidária, não é isso que eu estou dizendo. A política, enquanto busca do bem comum, ferramenta para se alcançar o bem comum, ela toca a nossa vida, todos nós, estando você na vida partidária ou não. E a gente não discutir política como a gente está fazendo hoje aqui, vai deixando a gente cada vez mais ignorante, ou seja, sem conhecimento daquilo que a gente mais precisa para mudar as situações, que é a política. A gente não vai mudar o país na porrada, a gente não vai mudar o país com uma revolução, porque isso é próprio de comunista. Quem prega a revolução, destruição das instituições, sabe quem é? Comunista. Marx ensinou isso para sua bandinha, para sua moçada. É a foice e o martelo, é a porrada, é mudar tudo através da revolução, é destruir as ideologias e destruir o cristianismo, que é a última fronteira moral da civilização, destruir com a porrada, com a revolução. Então, nós não podemos, nós temos que usar da política. A política bem feita, a política de alta qualidade, feita com excelência, por pessoas íntegras, que realmente visem o bem comum, é o que muda a sociedade. A política é ferramenta, não é a porrada, não é a revolução. Então, a gente precisa voltar a discutir essas coisas, né? E se não quiser discutir, vai ter gente que gosta de discutir e vai fazer você ter que dançar na onda deles, né? Então, obrigado aqui a moçada toda que está aqui no Instagram. Deixa eu mandar um abraço aqui também no nosso YouTube, Facebook. Tá aqui a Zé Coruja, quem mais? Marlene Duarte, o meu querido Ronaldo Takehashi está aqui também. Valeu, Ronaldo, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui no Facebook também os abraços. Tá comigo aqui Isaías Campos, o que ele diz aqui. Irmão, eu concordo plenamente, mas nós já assistimos esse filme com vereadores que gostam de pedir para passar o fulano ou cicrano na frente. Você mesmo conhece alguns. Conheço muitos, não é pouco não, conheço muitos,
Muitos. Vereadores, deputados federais, deputados estaduais, muitos. Tá certo, é isso mesmo. Precisa ser mudado. Não é o papel dele, né? Infelizmente. Uma coisa é você ajudar, você pedir informação, faz parte. Aí sim, vereador, por exemplo, na cidade, né? Ele é demandado. Tem muita gente que acha que vereador também é eleito para trabalhar para ele, pessoalmente, né? Resolver os problemas dele, pagar a conta de luz, comprar o gás, comprar a dentadura, fazer feira para ele. É assim. A pessoa elege vereador esquecendo que ele também é um representante no legislativo municipal. Legislar, fiscalizar, o executivo, né? Mas claro, o vereador ele está mais próximo, ele está na ponta. Então tem uma diferença enorme de um deputado federal e de um deputado estadual na atuação. Então o vereador sim, ele está mais próximo da população. Muitas vezes ele é aquele que destrava gatilhos que estão ali travados, né? O vereador, a pessoa está lá na porta de um hospital quase morrendo, é o vereador que é demandado. Então, o vereador liga ali para o diretor do hospital e destrava coisas ali. Em situações emergenciais, vão procurar, o vereador faz parte. Agora, é diferente o vereador fazer disso a sua política, né? O camarada que só fica fazendo os favores, os esquemas e não faz o seu papel, não cumpre o seu papel. Posso falar de vereador, de deputado estadual, deputado federal. Sim, conheço muitos, em todas as esferas, né? O Alexandre Chante. Flavinho, o que você acha da politização do judiciário? Como mudar essa realidade? Bom, isso é quase impossível, porque todo mundo, em todas as áreas, em todos os poderes, tem a sua opção ideológica, política. Então, primeiro, é muito difícil mudar uma situação que já é enraizada, né? Isso é natural. Agora, claro, o ativismo judicial eu acho que tem alguns caminhos, mas precisa ter coragem política para isso, né? E infelizmente não tem, né? Por exemplo, mandato com tempo determinado para ministros do STF, não vitalício, acho que é um caminho, né? A indicação política, que é uma aberração, para mim é uma aberração, é constitucional. Então, desde o primeiro presidente da redemocratização, que indicou ministro para o STF, ele não está incorrendo em crime, é constitucional. Só que é imoral. O cara está colocando lá um cara que depois pode julgar ele pelo crime que ele está cometendo, né? Então, eu acho que é um outro caminho. O Senado funcionar de fato como uma casa fiscalizadora do Judiciário, do STF, dos ministros do STF, né? Se há usurpação de poder, se está saindo fora da casinha, o Senado tinha que ter senadores corajosos que não estivessem amarrados, porque a grande maioria, né, desses políticos, seja no Senado, na Câmara, muitas vezes estão com pendências no judiciário, então é claro que você não vai bater em quem pode te prender, entende? Então é complexo, não é tão simples não. Vendem soluções fáceis para problemas muito difíceis, mas muito complicados. E aí tem muita gente que acredita nessas bobagens que falam aí. Ana Alves Coutinho, parabéns Flavinho, isso mesmo, obrigado. Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Cleide Mesquita, não sabia. Bom, acho que de tudo que a gente falou aqui, né? Não sabia, obrigado. Também está comigo aqui o meu querido Adriano. Aí, Adriano, vereador zaço aí em Francisco Morato. Flavinho, sem dúvidas me representa. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Aí tem opinião aqui, tudo bem, cada um tem sua opinião, respeito, mas vamos para frente. Quem mais aqui? O Richardson está aqui também, show de bola, valeu, parabéns pela iniciativa, muito obrigado. Cleide Mesquita, tá muito bom, mas já estou com sono, muito obrigado. Vai dormir, Cleide, não deixe de dormir não. Simonete também, boa noite. Meu irmão Afonso, aê, valeu, Deus abençoe, viu? Saudade. A Fátima Lordello, fez muita falta no último mandato. Obrigado. O Afonso já falei aqui, valeu, Deus abençoe. É isso aí. Bom, como eu disse, já está tarde, passei aí quase 40 minutos, o tempo que eu queria, mas como o tema demandava um pouco mais aí de explicação, eu fiz questão de trazer para vocês todas essas informações, tá bom? Então, obrigado. As lives vão ficar salvas aqui no Instagram, Facebook, YouTube e também vai ficar lá no meu site oficial de campanha,
flavinho5530.com.br. Repito, lá tem mais conteúdo, tem bastante material para você se aprofundar e entender mais de todo esse processo, tá bom? Se você é de São Paulo, claro que eu conto com o seu voto, conto com a sua confiança, conto com a sua ajuda para divulgar a minha candidatura para os seus familiares, para os seus amigos. Entra lá no site flavinho5530.com.br, baixa o material online, os cards, né, essas coisas que eu tenho postado, baixa e manda para os seus contatos, põe nos seus grupos de WhatsApp, faz uma lista de transmissão com os seus contatos, né? As pessoas que você tem aí no seu hall, né, de amigos, enfim, os contatos, e manda esses cards, manda esse conteúdo, o link dessa live, outras lives que eu já fiz, manda para os seus contatos para que eles saibam que eu sou candidato e a gente consiga então avançar para todo o estado. Eu tive na minha eleição de 2014 votos em 578 cidades do nosso estado de São Paulo, que tem 645 cidades. Conseguimos chegar em 578 cidades. A gente pode, de novo, chegar em 578? Claro que pode. A gente pode chegar nas 645? Claro que pode. Só depende de você. E eu conto com você, para me ajudar nesse processo, nessa campanha. E vamos chegar à vitória, se Deus quiser, no dia 2 de outubro. Tá bom? Semana que vem vai ter outra live. Tá? E vamos ver qual vai ser o tema. Provavelmente vamos tratar um pouco aí dessas pautas de costumes, né? Vamos falar um pouco aí, quem sabe, do marxismo cultural, que eu tenho falado, muita gente não fala. Fala de comunismo, mas não fala do essencial, que é o marxismo cultural. O comunismo é uma consequência. Mas o marxismo cultural, de fato, é o que nós temos de mais nocivo no momento no nosso país. A gente precisa falar mais sobre isso, sobre ideologia de gênero, escola sem partido. Me perguntaram sobre homeschooling hoje. Vou falar sobre isso também. Então já fica combinado a próxima live. Nós vamos tratar aí sobre a pauta de costumes, como eu atuei no Congresso contra essas pautas contrárias, né, aos valores, aos princípios morais cristãos, e como eu vejo isso daqui para frente. Combinado? Moçada, valeu, obrigado pelo carinho, a gente se encontra aí numa próxima live e fica com Deus. Não se esqueça, para deputado federal aqui em São Paulo, estado de São Paulo, todas as cidades de São Paulo podem votar em mim, deputado federal Flavinho 5530. Deus abençoe você. Valeu.